Olá, meus amigos da TV Ambiental. Recentemente, nós fizemos uma reportagem sobre um projeto lindo que a AMES, a Associação de Meliponicultura do Espírito Santo, vem fazendo em alguns pontos estratégicos da cidade. O projeto Trilha do Mel tem o objetivo de multiplicar as colmeias e, logicamente, a conservação das abelhas nativas sem ferrão. E hoje nós estamos no Parque Botânico da Vale, que é mais uma extensão do projeto. Para quem ainda não conhece, o parque é aberto à visitação e é um refúgio para vários animais que habitam a área urbana de Vitória. São 33 hectares de Mata Atlântica e inúmeras espécies de árvores. Aves, répteis, mamíferos, todos convivem em perfeita sintonia com esse ambiente. E é um local propício também para a conservação das abelhas sem ferrão. Aqui acontece palestras e muito aprendizado sobre esses seres tão incríveis e essenciais para a nossa sobrevivência. Júlio, fala um pouco pra gente como é que está sendo assim, a multiplicação das colmeias aqui no Parque da Vale. O projeto aqui ele é monitorado pela AME. A gente tem uma parceria aqui com a Vale. E o nosso intuito aqui é apresentar as colmeias para as comunidades. Então, há visita de bastante estudantes aqui nesse espaço. E aqui a gente faz o monitoramento de algumas espécies da natureza que existem aqui no Espírito Santo. Aqui nós temos praticamente 4 espécies. A urussu amarela, que é uma espécie que mais que se predomina aqui nesse parque, e que se deu muito bem. Temos a mandaçaia, que deu muito bem aqui. Temos a moça branca e temos a jataí. A jataí é uma espécie praticamente se adaptou muito bem aqui. Um dos objetivos nossos aqui também é multiplicar as colmeias, Alain. Então aqui nós temos várias multiplicações de colmeia. E a gente procura usar caixas racionais, ou seja, uma caixa já preparada para esse tipo de multiplicação. Essas colmeias multiplicadas aqui, geralmente fornecidas para novos projetos nossos no Espírito Santo. Nós temos projetos em Linhares, temos em Pedra Azul, entendeu? Então a AME divulga vários projetos. O intuito maior nosso mesmo é que a pessoa que queira aprender a fazer o manejo das abelhas sem ferrão, que dê preferência para as espécies nativas da nossa região. Júlio, qual foi a mudança positiva que você viu aqui no Parque Botânico da Vale após a instalação das colmeias? Veja bem, após a instalação dessas colmeias, apesar de o parque ser um parque assim de reflorestamento, começou há pouco tempo, mas rapidamente você percebe que ele fica mais bonito, vamos botar assim, com as colmeias, porque você vê abelhas voando para todos os lados. Antes você não tinha esse monte de abelha voando, era só a mata mesmo e os pássaros. Agora ficou esse monte de abelha voando para lá e para cá e ficou muito bacana isso, cara. Júlio, todos nós sabemos, né, da importância da abelha para o nosso ecossistema. Você tem percebido um avanço entre as pessoas, assim, dessa conscientização da importância das abelhas para o nosso meio ambiente? Quando criamos a nossa associação, com um objetivo maior, Alan, que eu vou te falar, que é para a preservação da urussu capixaba. A urussu capixaba, para quem não a conhece, é uma abelha endêmica aqui do Espírito Santo, só tem nas regiões de montanha de Pedra Azul e acima de 600 metros de altitude, e é única no Brasil, ou seja, no mundo. Como tem o urso polar, como tem um mico-leão dourado em São Paulo, nós temos aqui a urussu capixaba. Inclusive temos uma lei de proteção a ela, aqui foi a AME também que trabalhou em cima desse projeto de lei. Mas respondendo a sua pergunta, a partir desse momento da criação da associação, que a associação ela foi criada para isso, para a proteção da urussu capixaba, mas também para desenvolver um leque de informações para essas pessoas que estavam iniciando. As pessoas elas queriam saber quais espécies criar, qual o tipo de caixa, o que vou me dar melhor em produção de mel, produção de enxame, entendeu? Então a AME veio para somar isso. Como você falou, todos nós sabemos da importância das abelhas. Por quê? Porque sem as abelhas fica difícil a polinização, que é o básico de qualquer agricultura. Se você tiver seu pé de manga lá no seu quintal, mas se você não tiver uma abelha para polinizar esse pé de manga, ele vai dar os frutos, mas não vai ser os frutos perfeitos. Quando você tem uma colmeia de abelha próxima, ou uma abelha que está no muro vizinho, que não sofreu nenhum ataque, mas que está sendo preservada, seu pé de manga, seu pé de goiaba, vai ficar com um fruto muito mais saboroso. Ou seja, a polinização é completa.
eu não poderia falar sobre abelhas e não convidar o senhor Dailton, sócio fundador da AMES e futuro diretor. Surgiu uma polêmica agora essa semana, né, com relação às abelhas nativas sem ferrão. O biólogo Antônio Carvalho, ele fez um artigo e uma denúncia ao mesmo tempo, né, com traficantes aqui no estado, agindo com as abelhas e tudo. A gente sabe que o tráfico de animais, juntamente com o tráfico de drogas e de armas, ele gira milhões aqui no nosso país. É um crime repudiado, que merece ser punido. Como que o senhor recebeu essa notícia aí? Na Câmara Federal estava sendo discutido no dia 1º de fevereiro um PL 4429 que estava querendo normatizar a meliponicultura no Brasil, né? Então a lei federal, para que a gente pudesse ter regulamentações dessa atividade da meliponicultura. E aí, coincidentemente, ou não, a gente não tem esse paralelo para fazer, saiu também no mesmo dia 1º, esse trabalho, né, que foi feito pelo Tony, né, que é o Antônio Carvalho, que mostrou muito mais do que o tráfico de animais silvestres, né? Ele, inclusive, não é só no Espírito Santo, né? Porque no trabalho dele fez um trabalho no Brasil inteiro, levantou situações no Brasil inteiro, né? E dentro dessa situação apareceram algumas cidades nossas como vendedoras de abelhas sem autorizações, né? Inclusive muitas delas abelhas que nem da nossa área de ocorrência são. Isso chamou a atenção da mídia e, de uma certa forma, ficou uma dúvida no ar, né? Como se a AMES Espírito Santo estivesse conivente com essa situação do tráficos que existem, tá? Eu uso a palavra tráfico porque é essa, infelizmente, é essa que a gente tem que dar para quem carrega uma abelha de um lugar para outro ou que vende uma abelha sem a devida legalização. E aí eu quero fazer uma ressalva. Gente, a meliponicultura não é a vilã da história. A atividade da meliponicultura é muito mais, sabe, do que você criar abelhas. Ela pode ter um potencial de geração de renda muito grande, né? Assim como das abelhas Europa, que tem lá o seu trabalho maior com o mel, com a própolis, né? As abelhas sem ferrão têm uma infinidade de produtos que você pode trabalhar com elas, né? Inclusive na área da gastronomia, na área de cosméticos, que é muito utilizado esse material dessas abelhas. Então, a gente precisa separar o que é legal e o que não é legal. E aí eu falo com muita tranquilidade. Aqui no Espírito Santo, eu vou colocar aí, porque a gente fez uma pesquisa recente sobre isso, 87% dos nossos associados e dos meliponicultores do Espírito Santo não são traficantes. Mas, como toda sociedade, todo grupamento de pessoas, existem os bons e os maus, né? Aqui também nós temos alguns que praticam essa ação danosa, tá? E aí eu quero mais uma vez ressaltar, a AME não apoia esse tipo de situação. Senhor Dailton, qual seria então o primeiro passo para as autoridades para combater esse tipo de crime? É isso que é uma fala até importante, essa pergunta é muito importante para nós, porque veja bem, a AME Espírito Santo não tem o poder de polícia e muito menos o de fiscalização, né? A isso cabe a quem? A Polícia Ambiental, aos órgãos de meio ambiente, né? Que teriam que atuar nisso daí. Algumas ações deles já são feitas, tá? E agora com esse trabalho do Tony, eu acho que eles vão ter na mão caminhos para melhor seguir, porque às vezes o aparato deles não estava adequado. Agora eles têm uma ferramenta para buscar essas situações, né? E separar, de certa forma, o joio do trigo, né? O quem é bom e quem que está aí ilegalmente. Tá? Eu acho que é muito importante esse trabalho do Tony nesse ponto, para poder reforçar a necessidade do Estado estar fazendo cumprir essas leis e buscar uma melhoria para as abelhas em si, para nós todos. Então a gente quer agradecer esse momento para a gente fazer esse esclarecimento, né? E deixar, na opinião do ouvinte, o pedido para que ele venha para a AME, se tiver necessidade, venha levantar, conhecer os nossos trabalhos, né? Para poder a gente desmistificar
porque a abelha não faz mal, a abelha faz mel, sabe? Então a gente tem que valorizar as abelhas, porque elas são as grandes polinizadoras, tanto da consciência ambiental. Eu digo isso porque eu até meus 20, 30 anos, eu trabalhava em uma madeireira, uma serraria, então eu não estava muito preocupado com o meio ambiente. Mas depois que eu passei a conhecer as abelhas, eu aprendi o que é o meio ambiente. Eu quero um meio ambiente melhor, não só para mim, mas para os meus filhos, para os meus netos, para minhas gerações futuras, né? E eu falo sempre o seguinte, eu ainda tenho muito, mas muito para aprender de como preservar o meio ambiente. Com as abelhas, né, senhor Adailton? Com as abelhas, olha que coisa linda, ó. Opa, voou uma aqui agora.